Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Oi rapaziada, beleza? Bem-vindos à segunda parte aqui do nosso tutorial agora desenhando Luffy, né? Nós vamos fazer a coloração. Caiu aqui de paraquedas, não sabe onde tá, cara? Seja bem-vindo primeiramente, se inscreve no canal se curtiu o vídeo. A primeira parte está no primeiro comentário fixado, que eu ensino a desenhar e a colorir também, beleza? Então aqui a gente aprende tudo certinho, certo? E a coloração tá aqui, ó, esse Luffyzão insano, beleza? Nós vamos colorir bem no estilo anime mesmo, né? Vamos ver se no anime a coloração vai vir desse jeito. A gente não sabe ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo não se sabe nada ainda, porque só tem no mangá, tá? Então por enquanto só existe fanarts e é isso que a gente vai fazer aqui no nosso desenho, beleza? Então é isso aí, não esquece, vamos tentar bater 1000 likes nesse vídeo. A única coisa que eu peço, mano, deixa like aí, beleza? É uma coisa simplesão de fazer, eu sei que muita gente esquece aí, mas quer deixar o like, então ó, lembrando pra vocês, hein? Clica lá no joinha e vamos lá fazer o nosso desenho. Primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado. E não se esquece de se inscrever no canal, né? Como eu já falei aí, eu acho que eu já falei, né? Então bora lá. É isso aí, moçada, vamos começar a nossa coloração aqui insana, né? Lembrando que eu tô colorindo num formato que fique parecido com um anime, embora a gente só tenha fanarts colorido até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então vamos começar aqui com um azul. Eu vou pegar esse azul, ele é super claro, ele é tipo uma cor pastel, tá? E eu vou fazer as nuvenzinhas, ó, vou formular alguma basezinha pelas nuvens, tá? Passando esse azul como se fosse deixando um esfumado por ele, tá? Por toda essa base de nuvem. Eu vou passando um pouquinho por fora do traço que eu tinha marcado também, que assim vai deixar aquele efeito, né? Mais esfumado também, tá? Então toda nuvenzinha vai ser colocada esse efeito de azul. Lembrando que você tem que usar um azul claro, velho. Se você pegar um azul mais escurecido, né? Você vai estragar a nuvem, porque é uma nuvem, cara, é uma fumaça. Então ela tem somente alguns aspectos. Se você não tiver um azul bem clarinho, né, ou pelo menos um pouquinho mais claro, você usa um cinza também, que vai ficar legal do mesmo jeito. E veja que nessas nuvens eu tô fazendo apenas alguns círculozinhos, né? Lembra muito aquelas nuvens da Akatsuki, né? Todo mundo sabe aí qual é a Akatsuki, né? Então aquelas coisinhas redondinhas pelas nuvens, tá? Bom, aqui nessa base do cabelo nós vamos usar um laranja, tá? Que o cabelo dele, claro, tá amarelo, né? Tá estilo fogo, né? Na verdade, por enquanto nos fanart é assim, certo? É como se fosse um fogo mesmo, cabelo aceso. Então vou fazer uma basezinha, umas partezinhas escurecidas, né? Não escurecidas, a gente sabe que é aquela base que tem no fogo, né? Em desenhos, em anime, que fica laranjado e depois a gente vem e passa o amarelo por cima de tudo, tá? E veja que eu não exagero nesse laranja, vou passar em alguns cantinhos, ok? Em seguida a gente vem com o marrom, vou fazer uma base aqui no sombreamento dele, né, com o marrom. Então tudo que for sombra aqui na parte do corpo dele, né, lembrando que eu estou usando papel com textura, certo? Então não vai ficar aquela coloração 100% lisinha, mas vai ficar uma coloração muito bonita, tá? Então vou fazendo uma basezinha de sombreamento em várias partes aqui, né, que vai pegar do corpo do Luffy, tá? Lembrando que eu falei na primeira parte também que eu não vou fazer os ferimentos dele, mas se você quiser fazer ferimentos pode fazer tranquilo aí, cara, que ele tá todo ferido nessa parte, mas eu quero pegar apenas o detalhe de Gear 4 dele aqui, né? Ou Gear 4 não, cara, Gear 5, né, que é o Gear 5. E fazendo isso, eu não quero pegar os ferimentos dele da base do momento lá no anime, tá? No mangá. Pronto, tudo sombreado. Agora eu vou vir com a cor chamada Nude. No caso aqui eu estou usando o lápis Tris Mega Soft. Você pode usar o rosa claro da Faber-Castell tranquilo, cara, que vai ficar muito bonito também. E aqui a gente vai passar por cima de toda a sombra aqui que a gente já tinha demarcado, né? Vou mesclar um pouquinho essa sombra com esse lápis, tá? E depois eu vou passar na base que eu não tinha feito ainda, tá? Então aí vai ficar o desenho completo.
Aqui eu vou vir com um marrom telha, certo? E esse marrom telha é o seguinte, ele é avermelhado, ele é tipo o bordô da Tris, tá? Eu tô usando somente lápis da Tris Megasoft aqui, então o marrom telha é como se fosse o da Faber-Castell, o bordô, né? Ou então da Multicolor também, o bordô, ok? E com esse lápisinho aí eu vou fazer a base da cicatriz dele e depois eu venho com o nude novamente e passo por cima aqui na cicatriz do Luffy, né, para deixar ela completinha. Veja que fica numa tonalidade bem bacana. Para fazer a língua eu vou fazer uma basezinha de marrom nos cantos da língua, em seguida eu vou vir com um rosa, vou passar ele bem de leve também e depois eu venho com o nude novamente e passo por cima da base da língua para dar um formato meio que salmão, né? No caso que eu não tenho salmão nesses lápis, então eu tentei criar o salmão aqui na mistura de cores, tá? Agora vamos pegar o preto, cara, e vamos fazer uma basezinha bacana aí na parte do calção dele, né, nas partes escurecidas lá por dentro, tá? Vou fazer no chinelo dele também, né, na correia, a gente chama correia do chinelo, tá? Na alça do chinelo aí dele e na base da boca dele lá por dentro também, eu vou fazer essa basezinha aí de preto, tá? E aí vai ficar completinho desse jeito que vocês estão vendo. Em seguida eu vou vir com cinza, vamos marcar aqui um cinza na parte aprofundada nos dentes dele, tá? Na parte de cima, na parte de baixo dos dentes também. E esse cinza ele vai servir muito para essa base do calção dele. Nós vamos fazer um efeito de sombreado aqui nesse calção dele, tá? Usando o cinza e aí vai ficar com um aspecto bem legal. Lembrando que eu vou sempre deixando alguns pontos de luz e sombra aqui no desenho, né? Para deixar cada vez melhor, beleza? E depois que a gente usa o cinza é só vir com um azulzinho e passar por cima, né? Agora que você não pode exagerar, tá? E eu não vou passar por cima de tudo. Vai ser somente alguns cantos, para alguns cantinhos ficar um pouquinho azulado e vai dar um aspecto muito bacana ao desenho também. Para deixar essa parte ainda melhorada, eu vou vir com um lápis branco depois e vou passar por cima de tudo aqui. Ele vai mesclar o azul com o cinza de baixo e também vai deixar um pouquinho mais liso na coloração, né? Já que o papel é muito texturizado. Aqui eu estou usando um marrom chamado marrom terra. Você pode usar o marrom normal mesmo, tá? E nós vamos fazer o sombreamento de toda a base vermelha da roupa, certo? Eu estou usando esse marrom aqui na Tris Megasoft porque ele é bem avermelhado, tá? E ele se remete muito a um vermelho escuro, né? Então aí vai me dar uma chance a mais de deixar um pouco mais parecido com a tonalidade do anime, certo? Então vou sombrear toda essa basezinha da roupa dele, certo? Em seguida eu vou vir com o vermelho normal mesmo e vou passar por cima desse sombreamento e de toda a partezinha da roupa dele aí, certo? Aqui no Tris Megasoft o vermelho normal ele já é um pouquinho escurecido, como vocês podem ver, ele é bem vivo mesmo e aí vai me dar esse aspecto bem semelhante à roupa do próprio Luffy lá no anime, né? Bom, moçada, agora que vamos fazer o calção dele aqui, ó. Essa partezinha é o seguinte, a gente vai usar um canela. Aqui no caso esse canela, como vocês podem ver, ele é um pouquinho diferente do canela da Faber-Castell, mas você pode usar o Faber-Castell comum, cara, que é como se ele fosse um pouquinho mais amarelado, né? E aqui eu vou fazer o efeito de sombreamento em toda a base do calção dele usando esse canela, tá? Mas ainda não acaba por aí, logo em seguida eu vou vir com um laranja, né, um pouquinho mais claro também o laranja, e vou passar por cima de todo esse canela. Vou deixar esse aspecto aqui de baixo alaranjado mesmo, tá? E aí vai ficar uma mistura bem bacana, veja que ele vai se misturar bem, né, com o canela que eu tinha passado aqui. E em seguida eu vou vir com um amarelo sol, né? Esse amarelo sol é como se ele fosse um amarelo um pouco mais escurecido. No caso da Faber-Castell seria o marrom claro, tá? Assim, então é que é aquele amarelinho bem queimado, tá? Se você tem ele, é só usar ele. E aí você faz a base de cima de brilho do calção e aí vai ficar um efeito de luz e sombra bem legal para vocês, juntamente com os botões da blusa dele, né, que são amarelos também, tá? Aqui para a base do chinelo eu vou usar um marrom escuro, que aqui no caso da Tris Megasoft é como se fosse o sépia da Faber-Castell. Então você pode pegar o sépia e fazer tranquilo, tá? Aqui no caso é marrom escuro. Eu vou fazer a basezinha do chinelo, né? Aquela parte mais escurecida dele nos dois lados. E em seguida eu vou vir com um cinza e vou fazer um preenchimento aqui nos cantos, né, que eu tinha deixado em claro. E aí vai ficar com esse aspecto aqui. Veja que nosso desenho ele já está ficando super bacana, né?
Aqui para a parte da faixa dele eu vou pegar um roxo e eu vou fazer todo o sombreamento dele, tá? A parte de sombreamento vai ser bem aplicada aqui também, deixando algumas partezinhas um pouquinho mais claras, outras mais escuras, né? Um efeitozinho de degradê como eu fiz em todo o desenho aí, tá? E depois eu vou pegar aqui o violeta e vou fazer o preenchimento completo, né, restante dessa partezinha. Inclusive eu vou passar por cima do roxo também para dar uma mesclada a mais com o violeta, certo? Em seguida eu vou vir com o branco para ajeitar um pouquinho mais, né, porque como o papel é muito texturizado, eu vou deixar um pouquinho mais liso, né, um pouquinho mais claro também, usando o próprio lápis branco da Trismegasoft também, certo? Agora aqui, moçada, nosso desenho ele tá basicamente pronto. Se você quiser parar por aqui, você para tranquilo também, tá? Agora que você pode fazer o seguinte, aqui no caso eu decidi fazer meio que uma moldura por ele e vou preencher ela totalmente de preto, tá? Vou pegar um marcador preto e fazer o preenchimento base dela aqui, deixar tudo prontinho. Então tudo que tiver por dentro aqui não for coloração do Luffy, vai ficar totalmente preto, tá? Então vai ficar como se fosse essa moldura aqui por trás do desenho. Mas isso aqui é opcional, você vai fazer se quiser, o próprio desenho ele já tá colorido, né? Então aí ficamos com o nosso tutorial de hoje para vocês. Mano, não esquece de deixar muito like, vamos ver se a gente atinge 1000 likes aí, vamos dar uma força aí. Que eu trago mais tutoriais assim, né, mais avançados, mais difíceis de fazer, porque assim você treina mais também. Não esquece de me dar uma chance no meu treinamento de desenho online aí, que eu ensino isso aqui que você viu e muito mais coisas aí, pode ter certeza. Muita técnica de coloração aqui eu ensino lá no curso ainda de uma forma muito mais avançada, que eu fiz especialmente para vocês, tá? Então vê lá no primeiro link da descrição, nos comentários. Valeu e até a próxima!